Você já imaginou entrar na casa dos seus pais e presenciar a cena mais absurda e dolorosa da sua vida? Essa é a história real de uma mulher que teve o mundo arrancado dos pés em questão de segundos. Ela perdeu a mãe muito cedo e achava que o pai jamais se envolveria com outra pessoa. Mas o que ela nunca imaginou é que essa outra pessoa seria justamente a sogra. Sim, a mãe do marido dela. Prepare-se para ouvir um relato forte, cheio de dor, revolta e escolhas difíceis. Uma história que vai te fazer questionar até onde vai o amor e o que é imperdoável. Agora respira fundo e ouve com atenção, porque o que você vai escutar a seguir é de arrepiar. Relatos de traição. Sabe quando a sua vida vira um filme? Mas não é daqueles bonitos, com final feliz, trilha sonora leve e reencontros emocionantes. É um filme pesado, de drama, dor e decepção. Eu nunca imaginei passar pelo que passei. Nunca. Meu nome é Mariana. Tenho 28 anos. Sou casada há 3 com o Lucas. E até pouco tempo atrás, eu achava que minha vida estava caminhando do jeito certo. A gente enfrentava problemas como qualquer casal, mas éramos felizes. Ou eu achava que éramos. Eu confiava nele. E confiava na família dele também. Principalmente na mãe dele, Dona Ângela. Uma senhora discreta, viúva, reservada, mas sempre muito presente, sabe? Meu pai, o seu Joaquim, é um homem mais calado. Desde que minha mãe faleceu, há quase 5 anos, ele ficou mais fechado ainda. Ela era a alegria da casa, a alma da família. Quando ela se foi, eu achei que nunca mais veria meu pai sorrir. E por muito tempo, não vi mesmo. Mas aí tudo desandou, tudo. Era um domingo de manhã. Eu e Lucas tínhamos dormido na casa dele, mas eu precisava buscar umas coisas na casa do meu pai. Tinha esquecido um documento meu lá, e como a gente ia sair mais tarde para almoçar, resolvi passar rapidinho na casa onde cresci. Cheguei lá por volta das 9 da manhã. Usei minha chave, como sempre. Meu pai sempre deixava a porta trancada, mas como ele sabia que eu podia aparecer, às vezes deixava só encostada. Naquele dia, estava trancada. Achei estranho, mas nada demais. Peguei minha chave e abri. O que eu vi, eu nunca mais vou esquecer. A casa estava em silêncio. Eu fui direto para o meu quarto antigo, onde estavam minhas pastas com documentos. Quando passei pelo corredor, ouvi um barulho vindo do quarto do meu pai. Um barulho abafado, gemidos. Por um segundo, eu travei. Achei que ele estivesse passando mal. Meu coração acelerou. Corri até a porta. Ela estava só encostada, e quando eu empurrei, ali estava. A cena que nunca mais vai sair da minha cabeça. Meu pai e a mãe do meu marido, na cama, juntos. Meu mundo desabou. Eu fiquei paralisada. Meus olhos não conseguiam entender o que viam. Meus ouvidos ficaram surdos. O tempo parou. Meu pai levantou os olhos, pálido como um papel. Dona Ângela cobriu o corpo com o lençol, assustada. Nenhum dos dois disse nada por alguns segundos. E eu só conseguia respirar fundo, tentando não gritar. Fui eu quem quebrou o silêncio. O que é isso? O que vocês estão fazendo? Mariana, filha, espera, calma. Mariana, por favor, isso não é o que parece. Aquilo foi um tapa na minha cara. Um tapa seco, dolorido. Não apenas pelo que vi, mas porque não tinha desculpa, não tinha explicação. Eu virei as costas. Saí correndo. Peguei minhas coisas e fui embora como se tivesse um incêndio nas minhas costas. Entrei no carro e chorei. Gritei. Me tremei inteira. Senti raiva, nojo, decepção, tudo junto. Como aquilo era possível? Meu pai, com a mãe do meu marido? Como que eu ia contar isso pro Lucas? A cabeça girava, as mãos tremiam. E o pior, o coração despedaçado. Nesse dia eu decidi não contar nada pra ninguém. Ainda não. Eu precisava entender. Precisava respirar. Precisava fingir que aquilo não era real. Mas não dava. Era real. Muito real. Naquele domingo eu mal conseguia almoçar. Fingi uma dor de cabeça pro Lucas.
Disse que queria ficar quieta e me tranquei no quarto. Ele até tentou conversar, perguntar o que tinha acontecido, mas eu só disse: Isa, só me deixa sozinha, por favor. Eu tô exausta. Como eu ia contar pra ele que a mãe dele estava dormindo com meu pai? Como? Minha mente não parava. Eu me lembrava da Dona Ângela sentada com a gente no Natal, na Páscoa, no almoço de domingo. Ela sempre foi tão próxima. Quando minha mãe faleceu, ela foi uma das pessoas que mais me acolheu. Eu chorei no colo dela, achando que estava encontrando consolo. E ela estava ali, talvez já envolvida com meu pai. Eu não sabia há quanto tempo aquilo acontecia, mas só de pensar que podia ser desde aquela época, meu estômago embrulhava. Na segunda-feira, recebi uma mensagem do meu pai. Filha, por favor, a gente precisa conversar. Me perdoa, não era pra ser assim. Eu não respondi. E logo depois, Dona Ângela também mandou. Mari, meu anjo, eu não queria te machucar. Me dá uma chance de explicar, por favor. Chance? Explicar o quê? Que se apaixonaram. Que era amor verdadeiro. Desculpa, mas não. Não naquele momento. Passei dias em silêncio, indo trabalhar como um robô, sem foco, sem vontade de nada. E toda vez que eu via o Lucas, meu peito apertava. Ele não tinha culpa, mas ao mesmo tempo tinha. Ele era filho dela, e eu tava me sentindo traída por todo mundo ao meu redor. Será que ele sabia? Será que tava acobertando? Na quarta-feira à noite, ele percebeu que meu comportamento tava estranho demais. A gente tava jantando e ele soltou de repente. Mari, tem alguma coisa errada. Você não olha mais na minha cara. Fez alguma coisa? Você tá escondendo alguma coisa de mim? O quê? Como assim? Claro que não. Tá me acusando de quê? Eu fiquei olhando pra ele, tentando decifrar cada movimento, cada piscada, cada expressão. Mas ele parecia genuinamente confuso. Você sabia que a sua mãe tá com meu pai? O rosto dele desabou. O quê? Aquele choque parecia sincero demais pra ser fingimento. Ele largou o garfo na mesa e me encarou boquiaberto. Você tá brincando comigo, Mari? Que história é essa? Eu vi, com meus próprios olhos. Domingo de manhã, eu fui lá na casa do meu pai e encontrei os dois, juntos, na cama. Ele levou as mãos ao rosto. Ficou em silêncio. Respirou fundo. Meu Deus! Minha mãe? Com seu pai? Isso é real? É mais real do que eu gostaria. Ali foi a primeira vez que senti que não estava sozinha no choque. Lucas estava tão desconcertado quanto eu, e isso me acalmou um pouco. Mas também trouxe outro tipo de angústia. Porque agora não era só eu, era ele também. Eram as famílias, os laços, as dores cruzadas. Naquela noite a gente ficou em silêncio. Dormimos cada um de um lado da cama, sem encostar. Um silêncio carregado, pesado, do tipo que sufoca. No dia seguinte, ele ligou pra mãe. Mãe, a gente precisa conversar. A sós, urgente. Ele saiu de casa sem me dizer muita coisa. Só disse que ia até lá. Fiquei esperando, aflita, andando de um lado pro outro com o coração na boca. Quando ele voltou, umas 2 horas depois, o rosto dele estava vermelho. Ele não chorava, mas dava pra ver nos olhos. Tava ferido, chocado, desiludido. Ela confirmou. Disse que não era planejado, que começou depois de uns encontros casuais, que os dois estavam solitários e que acabaram se envolvendo, mas disse também que estavam tentando manter tudo em segredo. Eles acham que isso é o quê? Um romance adolescente escondido dos pais? Ele riu de nervoso. Mari, eu tô tentando entender, mas eu juro, eu tô com nojo. Nojo da situação, da ideia. E então, ele fez a pergunta que eu também me fazia o tempo todo. E se eles casarem? A gente vai virar irmão, cunhado e cunhada ao mesmo tempo? Isso é bizarro demais. Sim, era bizarro. E machucava. Depois que o Lucas confirmou tudo com a mãe, eu não conseguia mais evitar o inevitável. Meu pai estava me ligando quase todos os dias. Eu não atendia. As mensagens se acumulavam. Até que numa sexta-feira à noite, depois de uma semana sufocante, ele apareceu lá em casa. Sem avisar. Eu ouvi a campainha. E quando olhei pelo olho mágico, meu coração quase saiu pela boca. Era ele, seu Joaquim, meu pai. Eu pensei em não abrir, mas seria covardia demais. Respirei fundo e abri a porta. Ele estava com o olhar baixo. Parecia menor do que eu lembrava. Envelhecido, triste, culpado. Filha, por favor, só me escuta. Eu preciso falar com você. Eu dei um passo pro lado e ele entrou. Silêncio. Um silêncio longo. Incômodo, cheio de coisas não ditas. A gente sentou na sala. Ele começou a falar. A voz embargada. Mariana, eu não sei nem como começar. Eu errei, eu sei disso.
Mas não foi com maldade. Eu nunca quis te machucar. Você dormiu com a mãe do meu marido, pai. Como que você achou que isso ia me fazer bem? Eu estava me sentindo sozinho, há anos. Desde que sua mãe se foi, eu fiquei num vazio. A Ângela também. A gente começou a conversar. Primeiro sobre você e o Lucas, depois sobre a vida. E foi acontecendo. Eu juro, filha, não foi planejado. Aconteceu. E vocês iam contar quando? Quando eu tivesse grávida e descobrisse que meu filho ia ser sobrinho neto da mãe dele? Ele abaixou a cabeça. Ficou em silêncio. E eu explodi. Isso é nojento, pai. É confuso, é doentio. A senhora Ângela era tipo uma mãe pra mim. E você é meu pai? Como eu vou olhar pra vocês agora? Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Você tem todo o direito de se sentir assim. Mas tenta entender, a gente não escolhe de quem vai gostar. Não, a gente escolhe sim. A gente escolhe respeitar limites. Escolhe respeitar quem a gente ama. Você podia gostar de qualquer pessoa no mundo, pai. Menos dela. Ele não disse mais nada. Levantou-se. E antes de sair, olhou pra mim com os olhos marejados. Eu te amo, filha. Não esquece disso. Ele foi embora. Eu desabei. Sentei no chão e chorei como uma criança. Chorei por ver meu pai diferente. Por me sentir traída. Por estar com o coração em frangalhos. A casa girava. A cabeça latejava. Na manhã seguinte, recebi uma visita inesperada. Dona Ângela. Ela apareceu na minha porta com uma expressão de humildade. Estava nervosa, mexendo nas mãos. Eu quase bati a porta na cara dela. Mas alguma coisa me segurou. Mari, eu sei que sou a última pessoa que você quer ver agora, mas me deixa falar, só isso. Eu cruzei os braços, sem responder. Ela continuou. Eu sei que errei, que te decepcionei, mas filha, eu não estava tentando roubar nada de você. Eu não estava te traindo. Seu pai é um homem bom. Ele estava sofrendo, assim como eu. A gente só se encontrou no meio da dor. Você me viu crescer? Me viu casar com seu filho? E mesmo assim você teve coragem de se deitar com meu pai. Ela fechou os olhos, engolindo o choro. Eu me apaixonei, Mariana. E sei que isso não apaga nada. Mas não foi algo planejado. Aconteceu. E agora? Eu só queria saber se algum dia você vai conseguir me perdoar. Eu fiquei em silêncio. Não porque perdoei, mas porque não sabia nem por onde começar a sentir. Depois da visita da dona Ângela, eu entrei num estado de negação. Passei dias evitando tudo. Evitando ver meu pai, minha sogra, até o Lucas. Eu ia trabalhar com o rosto fechado. Dava desculpas para não ir a eventos em família. Só queria sumir. Mas a verdade, ela não fica escondida por muito tempo. Em menos de 2 semanas, o assunto começou a correr. Primeiro, uma prima comentou comigo, com aquele tom falso de preocupação. Mari, fiquei sabendo de umas fofocas tão absurdas. Mas é mentira, né? Não pode ser verdade. Seu pai e sua sogra. Fiquei gelada. Quem te contou isso? Ah, menina. As coisas correm, você sabe. Mas ninguém acredita, viu? É muito absurdo. Ela tentou rir como se fosse brincadeira. Mas pra mim, não tinha nada de engraçado. A notícia estava se espalhando como veneno. E quanto mais eu tentava ignorar, mais ela se espalhava. No domingo seguinte fui na feira sozinha. Precisava respirar. Ver gente. Comprar umas frutas. E bastou eu virar a esquina para sentir os olhares. Murmúrios. Gente me olhando como se eu fosse um personagem de novela. Olha lá, é a filha daquele que tá com a sogra. Ega, que nojo. Como se faz isso com a própria filha? Meu sangue ferveu. A vergonha não era mais só deles. Era minha também. A cidade inteira estava sabendo. E o que mais doía era ver meu pai sendo chamado de velho safado. E a dona Ângela, de aproveitadora. Mas e eu? Ninguém pensava em mim. Ninguém pensava na filha que teve que assistir tudo sem entender como a própria história foi sequestrada. Voltei para casa com vontade de explodir. Quando entrei, Lucas estava sentado no sofá, com o celular na mão e o rosto sério. Ele levantou o olhar e perguntou: Você viu o que estão falando na internet? Ele me mostrou um print. Era de um grupo de Facebook da cidade. Uma postagem anônima com centenas de comentários. Diz que o pai de fulana tá namorando a sogra do genro. Só em cidade pequena mesmo pra ter esse tipo de novela mexicana. Meu rosto esquentou. Minhas mãos suaram. Era real. Virou piada. Isso é humilhante. Eu não aguento mais. Mari, talvez a gente devesse sair daqui um tempo. Sei lá, ir pra outra cidade. Dar um tempo de tudo isso. E fugir? É isso que a gente vai fazer? Fugir da vergonha dos outros? Ele respirou fundo. Me abraçou e pela primeira vez em semanas eu chorei no peito dele.
Chorei com raiva, com impotência, porque não tinha como consertar o que foi feito. Só dava para tentar sobreviver ao estrago. Mas mesmo assim, algo dentro de mim gritava por justiça, por dignidade. Eu não podia mais viver entre as ruínas e fingir que estava tudo bem. Na segunda-feira, liguei pro meu pai. A gente precisa conversar. Mas dessa vez, com todo mundo. Você, a dona Ângela, o Lucas e eu, sem fuga, sem desculpas, sem segredos. Ele concordou. A voz dele estava embargada. Tá certo, filha. Vamos conversar. Eu topo. No sábado à noite, a casa do meu pai virou um campo minado emocional. Sentamos todos na sala. Lucas de um lado, eu do outro. E os dois ali, na frente da gente, com o ar pesado de quem sabe que feriu quem mais amava. Comecei direto, sem rodeios. Vocês têm noção do que causaram? Do quanto isso virou um escândalo. Do quanto me humilharam. Eu sei, Mari, eu sei. E não tem desculpa, só tem arrependimento. Se eu pudesse voltar atrás, eu voltava. Mas não posso. Só posso pedir perdão e dizer que eu amo ela. Você sabe que isso aqui destruiu muita coisa, né? Meu casamento, minha paz, a cabeça da minha esposa. Você se apaixonou, pai da minha mulher, pela minha mãe. E achou que estava tudo bem esconder isso de nós. O silêncio que veio depois foi ensurdecedor. Foi aí que fiz a pergunta que me doía há dias. E agora? Vocês vão ficar juntos? Vão se casar? Os dois se olharam. E então meu pai respondeu. A gente quer, mas só se vocês permitirem. A gente não quer seguir com isso sem a bênção dos filhos. Eu ri, de nervoso. Vocês querem que eu dê a bênção para um relacionamento que destruiu minha relação com vocês, que virou minha vida de cabeça para baixo. Levantei, peguei minha bolsa. Eu não tenho essa bênção para dar agora. E talvez nunca tenha. Saí daquela casa sentindo um peso sair das costas. Eu tinha dito tudo. E agora, a decisão era deles. Mas o que eu ia fazer da minha vida ainda era um mistério. Depois daquele encontro tenso na casa do meu pai, eu voltei para casa com a cabeça a mil. Era como se o mundo tivesse desmoronado de novo. Só que agora, sem choque. Era uma dor mais silenciosa, mais amarga. Como se eu já soubesse que não tinha salvação, mas não quisesse aceitar. O Lucas ficou calado no caminho de volta. Quando a gente chegou em casa, ele foi direto pro banho. E ali, sozinha na sala, eu me olhei no espelho e me perguntei: será que ainda faz sentido tudo isso aqui? Eu e ele, eu e essa casa, eu e essa vida. A verdade é que desde o dia em que descobri tudo, o nosso casamento nunca mais foi o mesmo. A cumplicidade foi se perdendo. As conversas ficaram mais curtas. O carinho virou cuidado frio. Era como se estivéssemos dividindo o mesmo espaço, mas não mais a mesma vida. E o pior é que eu não conseguia culpar só o que aconteceu. A traição dos nossos pais foi só o gatilho. A gente já vinha tropeçando antes. Só que agora, tudo ficou mais difícil de sustentar. Na semana seguinte, o Lucas me chamou para conversar. Mari, eu tô tentando. Juro que tô tentando. Mas toda vez que eu olho pra você, eu vejo dor. E quando você me olha, eu sinto que você não enxerga mais o mesmo cara. Talvez porque eu não enxergue mesmo. Ele ficou quieto, e aí soltou. Você quer se separar? Aquela pergunta foi como um soco no estômago. Não porque eu não tinha pensado nisso, mas porque ouvir em voz alta tornava tudo real demais. Eu não sei o que eu quero, mas eu sei que, assim, do jeito que tá, a gente tá se machucando. Ele assentiu, abaixou a cabeça. Eu te amo, mas talvez amar não seja suficiente agora. Nos dias seguintes, a gente decidiu dar um tempo. Ele foi pra casa de um amigo, e eu fiquei sozinha naquela casa, olhando pros cantos, pras fotos, pras lembranças, tentando entender como tudo foi parar ali. Recebi outra mensagem do meu pai. Curta, sincera. Filha, eu respeito sua dor. Não vou insistir, mas meu coração ainda é seu. Também recebi da dona Ângela. Sinto sua falta. Me perdoa por tudo. Não quero te perder. Mas naquele momento eu não conseguia mais responder ninguém. Passei a frequentar terapia. Fui empurrada por uma amiga que percebeu o quanto eu estava mergulhada na tristeza. E foi na 3ª ou 4ª sessão que a psicóloga me fez uma pergunta que mudou tudo. Você quer reconectar com seu pai ou quer encerrar esse ciclo? Eu chorei, porque eu não sabia. Eu estava ali, entre a raiva e a saudade. Porque sim, apesar de tudo, ele ainda era meu pai. E é isso que ninguém entende quando fala em seguir em frente. Não é só sobre perdoar. É sobre o vazio que fica quando você se afasta de quem te criou, de quem te deu amor por anos. E que mesmo errando, ainda representa um pedaço do seu coração. Um mês depois, Lucas e eu nos reencontramos num café da cidade. Ele estava diferente, mais magro, mais abatido.
mas ainda com aquele olhar que um dia me fez apaixonar. A gente conversou por horas, riu, se emocionou. E no final, ele segurou minha mão e disse: A gente pode começar de novo, mas só se você quiser. E só se for de verdade. Eu fiquei em silêncio por alguns segundos, e depois disse: A gente precisa reaprender a ser nós, e para isso, vai levar tempo. Ele sorriu. E pela primeira vez em muito tempo eu também. O tempo tem um jeito estranho de agir. Às vezes ele passa rápido demais, outras vezes ele se arrasta. E no meu caso, parecia que os dias vinham com mais perguntas do que respostas. Depois daquele café com o Lucas, a gente não voltou oficialmente, mas começamos a conversar de novo. Devagar, sem pressa. Tentando descobrir se ainda existia algo entre nós além da dor compartilhada. E surpreendentemente sim. Ainda havia carinho. Ainda havia um tipo de amor, machucado, mas vivo. Quanto ao meu pai e à dona Ângela, eu continuei distante, mas não com a mesma raiva. Eu fui aprendendo na terapia que carregar ódio só prolongava o sofrimento, que o perdão não é um presente que a gente dá para quem erra, mas um alívio que a gente oferece a si mesmo. Um dia, acordei e senti vontade de ver meu pai. Não porque tudo estava perdoado, mas porque meu coração já não doía tanto. E isso era um sinal. Mandei uma mensagem curta. Pai, posso passar aí hoje à tarde? A resposta veio em menos de 1 minuto. Sempre, filha, sempre. Cheguei na casa onde cresci com as pernas tremendo. A porta estava aberta. Ele veio até mim com os olhos marejados. E a gente se abraçou. Um abraço longo, silencioso. Cheio de tudo o que não foi dito nos últimos meses. Você não sabe o quanto eu sonhei com esse momento. Ainda dói, mas eu tô tentando seguir em frente. Ele assentiu. E naquele dia, a gente só conversou. Sobre a vida, sobre minha mãe, sobre o quanto tudo tinha mudado. Eu não perguntei sobre a dona Ângela. Ele também não forçou o assunto. Mas algumas semanas depois, ela me mandou uma carta, escrita à mão. Marie, se eu pudesse voltar no tempo, teria feito tudo diferente. Não porque me arrependo do sentimento, mas porque nunca quis te causar dor. Eu sei que perdi o direito de te chamar de filha, e talvez eu nunca volte a ocupar um lugar na sua vida. Mas saiba que mesmo de longe, eu torço por você. E sempre estarei aqui se um dia seu coração decidir me procurar. Com carinho, Angela. Eu li aquela carta em silêncio e chorei. Chorei de um jeito diferente, sem revolta, sem raiva, só com aquele aperto de quem sabe que algo se quebrou. Mas que talvez não precise viver em cacos. Hoje, meses depois de tudo, eu ainda tô em reconstrução. Eu e o Lucas voltamos a morar juntos, mas com uma nova forma de enxergar a vida. Sem tanta ilusão, sem aquele romantismo cego, mas com mais verdade. A gente conversa mais, ouve mais e ama com mais pé no chão. Meu pai e a dona Ângela decidiram morar juntos, numa cidade vizinha para recomeçar longe dos olhares maldosos. Ainda não aceitei tudo, ainda não abraço a ideia como normal, mas também não carrego mais tanto peso. E o mais importante de tudo, eu me reencontrei. Aprendi que a vida vai nos apresentar feridas inesperadas, que às vezes quem a gente mais ama vai errar com a gente, que nem toda traição é feita por maldade. Algumas são fruto de solidão, de fraqueza, de desespero humano. Mas aprendi também que eu sou maior que a dor e que eu posso escolher o que carrego comigo. Se eu perdoei completamente? Ainda não. Mas eu comecei. E isso pra mim já é uma vitória. E foi assim que essa história terminou. Ou pelo menos começou a encontrar um caminho entre feridas abertas, silêncio, lágrimas e tentativas de perdão. Uma mulher que teve sua vida despedaçada encontrou forças para se reconstruir. Ela não esqueceu, ela não apagou, mas escolheu seguir com cautela, com coragem e com a consciência de que nem sempre a dor vem de um inimigo. Às vezes ela vem de quem a gente mais ama. Agora eu te pergunto, e se fosse com você, o que faria? Você perdoaria? Cortaria laços para sempre? Essa história não é só dela, é de todos nós que já fomos traídos por onde menos esperávamos. Comenta aqui embaixo o que você faria. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. E nunca esquece, a verdade pode doer, mas também pode libertar.